Mas acho que aí a questão que vai entrar é o seguinte, é o jogador. O jogador vai ficar pilhado para ir embora, para sair para um clube que pode oferecer ele oportunidades não de ser titular absoluto, mas de disputar títulos? Essa é a grande questão. Isso pesa muito hoje em dia, né? Quando fazem a cabeça do jogador. O Flamengo já trabalha com a ideia de guardar esse dinheiro, 25, 30, 35 milhões de euros, para contratar um atacante com as características necessárias, porque agrada muito ao Boto, agrada muito sobretudo ao Felipe Luiz, que tentou contratá-lo no ano passado, o Richarlison. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos e agora vamos ver as últimas informações. Vamos começar o vídeo vendo ali a ideia do Flamengo, né, que é trazer o Marcos Antônio volante, meio campista ali de São Paulo, e finalizando a gente vai acompanhar as últimas informações, como o Flamengo está no mercado para buscar um centroavante, né? O Flamengo ali foi atrás do Caio Jorge, não deu certo, tá cogitando outras possibilidades, entre elas o Richarlison, tem informações de bastidores, tudo isso e muito mais. A partir de agora deixa o like, inscreva-se para não perder nada, sem muita enrolação. Vamos direto pro vídeo e os links dos canais citados estarão aqui na descrição para que vocês possam acompanhá-los na íntegra. No Marcos Antônio, que vai lá na Barra Funda, tem lá 2 meses de salário atrasado e direito de imagem, e aí o Flamengo vai lá, o Flamengo ganha de todo mundo, pode pagar quanto quiser, vai disputar as principais competições, é a maior torcida do Brasil. Evidentemente o jogador e seus empresários ficam seduzidos por isso. E o São Paulo faz jogo duro, não vamos vender e tudo mais, não podemos resolver nada até a questão da votação. Tem essa história do Flamengo entrando na jogada. Aí eu faço uma pergunta direta para você. Para o São Paulo, é melhor vender ou é melhor ficar com o Marcos Antônio, diante dessa situação? Eu acho que a questão aí, a pergunta é para o jogador, né? Eu acho que isso que pesa bastante. Mas, primeira observação, né? Quando se analisa o São Paulo e se vê virtudes no Corinthians, é porque o fundo do poço se aproxima rápido e perigosamente. Né? Perfeito. Pelo amor de Deus, né? Quando você consegue enxergar alguma coisa boa no Corinthians atual, para servir de referência para o São Paulo, aliás, o transfer ban, como diz o Flávio Prado, deveria ser aplicado que nem remédio, sabe um remédio? E deveria continuar o transfer ban, não tira, porque assim os caras não fazem bobagem. O que é tratado como algo positivo, na prática pode ser negativo. Tira o transfer ban, vão contratar mais, podem fazer mais loucuras, endividar mais o clube e daqui a pouquinho tem outro transfer ban. É a realidade, é como funciona com essas pessoas à frente do futebol desses clubes, né? Ainda mais quando o time vai para a Libertadores, aí parece que é uma obrigação ter que disputar. Não tem condição de disputa. Joga e vê o que dá para fazer, mas tem que montar time, tem que contratar essa coisa toda. O caso do Marcos Antônio, na realidade, né, o São Paulo fez um movimento pelo Alan e aí o Flamengo colocou o Marcos Antônio na jogada. Mas beleza, eu posso vender o Alan, mas eu tenho interesse desse jogador. Aliás, lembrando que em 2024... o Flamengo e o São Paulo tentaram a contratação do jogador e ele seria liberado em definitivo se atingisse um percentual X de jogos. E ele fez a escolha pelo São Paulo porque sabia que no São Paulo teria uma concorrência menor, jogaria mais partidas, poderia atingir tal meta e ser adquirido em definitivo, como acabou acontecendo. Né? Mas acho que aí a questão que vai entrar é o seguinte, é o jogador. O jogador vai ficar pilhado para ir embora, para sair para um clube que pode oferecer ele oportunidades não de ser titular absoluto, mas de disputar títulos? Essa é a grande questão. Isso pesa muito hoje em dia, né? Quando fazem a cabeça do jogador, vive o inferno. Aliás, o que São Paulo vive hoje nesse sentido, lembra muito a situação inversa que o próprio Flamengo vivia nos anos 90, quando os clubes paulistas faziam a rapa daquele Flamengo zoado, bagunçado, endividado, uma zona completa, né? E levavam Júnior Baiano, Marquinhos, Marcelinho, Djalminha, Paulo Nunes, várias revelações de um time campeão da Copa São Paulo, vários jogadores que tiveram carreira de sucesso e que foram vendidos a preço de banana, né, pelo Flamengo, que era uma grande bagunça. Agora, de certa forma, você vê as coisas invertidas. É o Flamengo que está estruturado, que tem dinheiro, que é atraente para qualquer jogador porque disputa os títulos mais importantes. E o São Paulo, essa situação que vocês já detalharam, que eu nem preciso repetir nada, é uma grande bagunça política e também é um clube com várias limitações. Eu acho que esse é o ponto. O que o São Paulo sente hoje é o que o rubro-negro sentiu lá atrás, há algumas décadas. E isso é um sinal de como a má gestão pode levar um clube para o buraco. E como eu sempre digo, se pegaram o Manchester United, que já foi o maior clube do mundo, o maior faturamento, essa coisa toda, torcida global, e levaram para onde está, qualquer clube pode ser levado, qualquer um, inclusive os que estão por cima hoje no futebol brasileiro, podem amanhã estar numa situação difícil se caírem nas mãos de gente desqualificada para fazer a gestão de um clube de futebol. E o São Paulo paga por isso, né? Paga por isso e o sabor do poder é tão bom, né? É tão saboroso o poder que os caras não largam o osso de jeito nenhum. Vamos lembrar que o próprio presidente do Corinthians saiu de lá porque foi tocado de lá. Senão estaria até hoje no poder. Se tivesse conseguido montar uma articulação política para se manter, para sustentar o poder,
ele estaria até hoje lá. E quem está lá é o vice dele, né? É bom lembrar. Exato. O Mauro, como se chamava, porque já morreu, aquele presidente do Flamengo que disse que não era um bandido comum na CPI? Edmundo Santos Silva, é isso? Edmundo Santos Silva, ele já morreu? Morreu. Não, está vivo. Tá vivo. Está vivo. Está vivo. É mesmo? Edmundo Santos Silva. Edmundo Santos Silva. Ele sofreu impeachment. Né? Sofreu impeachment. Mas ele esteve muito doente, então, não esteve? Não sei. Então, Eu vou ver. Agora- eu tô achando que ele morreu. Eu saiba, ele está vivo. Tá Ju. vivo. Agora... Morreu pra você, filho ingrato. Na verdade, ele deixou o Flamengo bastante doente na época, agora Foi. tá recuperado. Agora, ficar sem o Marcos Antônio, enquanto o Marcos Antônio jogava no São Paulo, o time ganhava. Quando o cara saía do Mas que você estava sabe que eu acho machucado, engraçado? perdia. Quando ele chegou no Brasil, ninguém sabia quem era esse Marcos verdade, Antônio. é verdade. Quem é esse cara? Joga nos Estados mas joga Unidos. pra cacete. Não, eu sei que joga muito. Mas ninguém sabia quem era, direito. É verdade. E chegou pro São Paulo, o próprio torcedor de São Paulo ficou meio desconfiado. Isso é reforço. De repente o cara foi se encaixando, chegou até a ser lembrado. Ele foi A convocado. seleção machucou. Foi convocado para a seleção brasileira. Foi, Isso. machucou e não... E hoje é um jogador fundamental para o que resta do São Paulo. E pretendido pelo Flamengo para ser reforço, porque o Flamengo precisa, pelo volume de competições, pela qualidade das competições que vai disputar, precisa ter elenco ali para... Veja você, o Flamengo estreia no campeonato, até o Mauro pode falar disso, no campeonato carioca. O Flamengo não está disputando a copinha, que o Flamengo sempre presente, conquistando, revelando jogadores e tal, porque o time sub-20 vai disputar o campeonato carioca. Veja você como é que é o negócio. É isso. Não é? O Flamengo joga, eu acho, contra a Portuguesa, se não me engano, na estreia do campeonato Domingo. carioca. Domingo, da né? Portuguesa. É isso aí. Volta redonda. Quero Ô, justificar. Tigoni, só um detalhe aqui, ô Juca, informação, hein? Informação é o nosso esporte, certo, Trajano? Informação é o nosso esporte. Já foi. Há 4 horas, Edmundo dos Santos Silva fez uma postagem no Instagram citando Jesus. Então, eu Então, ia... Jorge. Olha Ele tá aqui, vivo, olha poxa. aqui, Mauro, eu ia me justificar diante de todos a minha confusão. Estou vendo aqui uma notícia do UOL. Ex-presidente do Flamengo vira evangélico e diz que cogitou suicídio após prisão. Eu fiquei com essa coisa de que ele tinha morrido. Vivíssimo, tá aí. Isso. Agora, Arnaldo, duas coisas para fechar o assunto. Marcos Antônio, e aí? Eu gostei da expressão do Trajano. O Marcos Antônio é o que resta do São Paulo. Sem o Marcos Antônio, aí vamos lutar para não cair, tá tudo bem, esse negócio. E aí uma discussão que eu tive com o Arnaldo mesmo ontem, tipo assim, olha, se o Flamengo chegar com uma bala, você vai fazer o quê? Vai ficar com o jogador, aumentar o salário dele, depois não tem dinheiro? Mesma coisa que diz que o Corinthians está recusando 100 milhões pelo Yuri Alberto. Pois é. Não pode recusar nada. Essa é uma questão. E a outra, para fechar o assunto São Paulo, Arnaldo, como é que o Casares chegou aonde chegou? Não chegou nesse lugar horrível que ele está agora, mas chegou à presidência do São Paulo. Qual o caminho dele aí no São Paulo? E ele já foi convocado para a seleção brasileira. Então, já que a gente está começando a falar de Flamengo, essa procura por um camisa 9, ô Bruno Andrade, com essa nova negativa do Cruzeiro em contratar, em vender o Caio Jorge para o Flamengo ele segue no mercado em busca de um camisa 9. Mas agora já não tem tanto essa urgência. O que você apurou e até de um certo nome que está no radar do Flamengo, não tem essa urgência agora para contratar uma camisa 9. O Flamengo topa esperar até depois da Copa do Mundo. Podemos dizer assim, dessa maneira? O que dá para dizer ainda sobre o Caio Jorge, o Flamengo ontem tomou conhecimento que o Cruzeiro chamaria ele para renovar o contrato e por isso fez essa última tentativa, a derradeira tentativa dos 30 milhões de euros, mesmo sabendo que o Cruzeiro praticamente ia recusar, tinha precificado o jogador em 50, tinha dito na cara do jogador que não abriria ou não fecharia qualquer acordo com um rival como o Flamengo. Falou isso e o André Hernan explicou muito bem para todo o elenco do Cruzeiro na reapresentação. Só que o Flamengo achou por bem incomodar a última vez, tentar a última vez, por que não? O dinheiro está lá no caixa do Flamengo, eles tentaram, mas para além do interesse no Caio Jorge, para além de ter ali uma última tentativa, acreditando num sonho ali, numa réstia de esperança, há uma questão também que me explicaram, a guerra de comunicação, a guerra de narrativas. Num dia em que o Cruzeiro domina a comunicação social, a comunicação do Brasil, pagando 30 milhões de euros pelo Gerson, a compra mais cara da história do futebol brasileiro, o Flamengo achou por bem não ficar atrás. Claro que daí, como eu digo, é uma questão de interesse real, concreto. O Caio Jorge, durante muito tempo, foi o alvo prioritário do Flamengo.
Mas o Flamengo também, quando vaza essa notícia, porque, enfim, também vazou e o Flamengo não fez questão nenhuma de fechar esse assunto, era para movimentar o mercado, para movimentar a imprensa e falar, olha, o Cruzeiro tem 30 pelo Gerson, eu tenho 30 pelo Caio Jorge. Então é uma guerra também de narrativas entre os dois hoje, juntamente com o Palmeiras, são os três que têm esse poder financeiro significativo no mercado. Não contratando o Caio Jorge. Pode falar. Também não vai contratar o Marcos Leonardo. O Marcos Leonardo foi um nome avaliado internamente, ponto, mas não está nos planos do Flamengo para já, por vários motivos, entre eles também uma questão financeira e porque o Al Hilal conta com o Marcos Leonardo. Chegou-se a comentar internamente no Flamengo a possibilidade, porque é um nome que eles gostam, mas que é muito caro, do Cauã Elias, do Shakhtar. É mais um nome que foi bem avaliado pelo Flamengo nas últimas semanas, mas o Flamengo achou por bem não avançar, primeiro porque é caro, custaria ali entre 30 e 35 milhões de euros, e diferentemente do Caio Jorge, o Caio Jorge hoje é uma realidade, é artilheiro do Brasil, é um jogador que vislumbra ali Copa do Mundo, então o Flamengo encararia com bons olhos 30 milhões de euros. O Flamengo não vê com bons olhos gastar 30 no Cauã Elias, por mais que tenha qualidade, porque ele não está pronto ainda. Não é um jogador com perfil pronto por vários motivos para ser o substituto imediato do Pedro. E como o Flamengo tem ali um perfil muito bem traçado, muito bem organizado em relação a perfil, características, idade, posicionamento, questões financeiras, o mercado está muito enxuto nesse momento agora para poder avançar com tamanho investimento. Então o Flamengo já começa, não é garantido, até porque o Flamengo ainda pode talvez encontrar um outro alvo ou esse alvo ficar mais fácil de repente, da noite para o dia ou nos próximos dias, mas a tendência hoje, e eu falo em tendência, não é uma confirmação, é uma tendência, o Flamengo já trabalha com a ideia de guardar esse dinheiro, 25, 30, 35 milhões de euros, para contratar um atacante com as características necessárias em junho e julho, quando termina a temporada europeia, logo depois da Copa do Mundo, que é o mercado mais movimentado, onde os clubes na Europa vendem mais, compram mais, refazem e reformulam elencos. E entre os nomes que estão visados para junho, não é o único, mas é um dos, porque agrada muito ao Boto, agrada muito sobretudo ao Felipe Luiz, que tentou contratá-lo no ano passado, o Richarlison. O Richarlison já percebeu que, pós-Copa do Mundo, participando ou não na Copa do Mundo, mas pós-temporada corrente agora, ele quer sair, quer dar um salto do Tottenham para outro clube. Ele tem interessados na Arábia Saudita, tem interessados na Turquia, que pagam mais em relação a salário do que o Brasil, mas o Flamengo tem condições e gosta do perfil Richarlison. Então não é um Richarlison para já, então aqui eu só estou traçando um panorama de que o Richarlison é um dos alvos do Flamengo, se o Flamengo achar por bem não contratar agora e contratar somente em junho. É um jogador que agrada muito a estrutura do Flamengo. E aí muita gente chegando aqui no chat, Bruno Andrade, a gente tá falando de... Tá aí, né? Tá aí um pouco do que foi informado. A gente trouxe pra vocês no começo do vídeo ali a possibilidade do Mengão contratar o Marcos Antônio do São Paulo. E agora no final, encerrando aí também com a possibilidade do Flamengo trazer o Richarlison, que tá atualmente no Tottenham, né? Tottenham é um time bem abaixo daqueles principais, é um dos grandes da Inglaterra sim, porém é um time que vive muita instabilidade ao longo dos últimos anos, né? Então quem sabe a possibilidade aí deles venderem o Richarlison para o Flamengo. São especulações, né? O Mengão tá no mercado, tá em busca de um atacante ali do 9 que consiga pressionar alto, que tem essa facilidade. O Richarlison seria esse nome, já que é um jogador que é mais ágil no ataque. Porém, até lá o Flamengo deve seguir com o Pedro de titular. Acho muito difícil o Pedro perder a titularidade, por mais que o Flamengo consiga trazer um jogador desse estilo. Daqui a pouco voltaremos com mais informações. Deixa o like, inscreva-se para não perder nada. Um grande abraço e até daqui a pouco. Valeu!